Quando da chegada da frota naval de Cristóvão Colombo à América Central, no primeiro contato com os silvícolas, este ficou impressionado com a testa tostada de sol dos novos habitantes, em franca oposição ao homem branco da Península Ibérica, mas igualmente observou, fascinado, as joias que maias e astecas carregavam nos braços e tornozelos, retratando o avançado estágio da metalurgia local, especialmente na manipulação do ouro e da prata. Após o reconhecimento das novas terras, regressaria aos portos da Europa, levando consigo alguns indígenas e artefatos da cultura recém-descoberta, intrigando os reis Fernando e Isabel e seus súditos. Mais de 500 anos já se passaram desde aqueles dias de aventuras e descobertas em derredor do Novo Mundo, permitindo que as viagens náuticas dilatassem a compreensão do europeu, lhes dando a certeza de que o mundo era muito maior do que poderia sonhar sua vã filosofia. Começava, historicamente, um pedido de acúmulo de riquezas, desbravamento de estranhos continentes e pirataria intensa nos novos mares agora vencidos por navegantes audaciosos, sedentos de conquista e fortuna fácil. O ouro enlouquecia consciências, a prata enceguecia os olhos. Montanhas de minérios foram arrancadas das entranhas profundas do solo, lavrando-se o metal cobiçado. Povos e civilizações inteiras foram arrasadas, dizimadas em nome da dominação arbitrária e do saque impiedoso das suas riquezas utilizadas, sobretudo nas manifestações de natureza religiosa. O oeste americano, oportunamente com a descoberta do ouro, foi motivo atrator para que milhares de aventureiros, garimpeiros e cowboys se lançassem numa cruzada por desertos da Califórnia, do Arizona e do Novo México, buscando minas e veios subterrâneos do dourado metal. Diversas tribos indígenas foram abatidas a canhões e rifles, abrindo caminho para a caça e pesca sem limites, fazendo com que as ferrovias chegassem aos mais distantes pontos, fazendo nascer a corrida do ouro. A busca insana por bens e posses transitórias é velha companheira da raça humana. Desde tempos imemoriais, o ser busca acumular coisas para seu usufruto e fastígio, se impondo aos demais pela opulência das cortes onde ergueu seus reinados passageiros. Nessa corrida louca, não poucas vezes perdeu a própria paz, sucumbindo em conflitos armados de arrasamento recíprocos. Reino contra reino. Estados modernos contra outros territórios, buscando imposição de estranhas ideologias, e nem mesmo o Vaticano ficou indiferente a esse vendaval de paixões, patrocinando em plena Idade Média exército de mercenários para conquista e reconquista de territórios na Palestina e na Judéia, financiando as cruzadas, onde o saque e a rapinagem foram tristes páginas de horror e atrocidades em vilarejos dominados pelos mouros. Sempre a ilusão de que reter, possuir, faria do indivíduo um ser mais feliz. Supremacia sobre os demais, destaques na realeza, capacidade de se forrar aos tempos de crise e garantia ilimitada de silos e armazéns abarrotados de grãos e sementes. Ocorre que ninguém se lembrou de chamar a morte para tomar parte no estranho acordo, e excluída, não restou à senhora fúnebre outra alternativa que não fosse a visita periódica a esse ou aquele fidalgo, arrancando o espírito imortal do corpo em putrefação e o projetando nas realidades da vida espiritual. Tudo quanto possuía ficou na retaguarda. Tudo quanto se fez seguia para acerto de contas com a consciência cósmica. Ainda persiste esse quadro, hoje talvez muito mais acentuadamente do que outrora. As formas de ganhar dinheiro e prestígio se fizeram acessíveis.
Da noite para o dia, homens e mulheres que até ontem eram apagados e desinteressantes se projetam nesse ou naquele campo da atividade lucrativa, fazendo pedras virarem pepitas. Os novos Midas, herança da mitologia ancestral, caminham no mundo como se residissem numa casa da moeda, onde o farto aparato de mídia os mantém em evidência quase que 24 horas por dia. A propaganda massificadora os eleva ao panteão dos deuses, gerando histeria coletiva por onde passam, arrastando multidões de áulicos e súditos fiéis. São chamados modernamente de fãs. Ostentam joias raras, utensílios de alto valor, objeto de desejo de incontáveis admiradores. No palco ou nos estádios, incendeiam as multidões de seguidores, mas na intimidade que se faz intencionalmente velada, os conflitos íntimos eclodem com volúpia devastadora. Terrível solidão, medo de sair de casa, síndromes variadas, tormentos da libido e apresentações pessoais esdrúxulas, buscando chamar a atenção para suas carências perturbadoras. Se tornam excêntricos nesse ou naquele campo do viver, o que atrai milhões, afastando outros que não se afinizam com vidas tão vazias. Os milhões arrecadados, quando não simplesmente empregados em compras de supérfluo, são utilizados para remunerar profissionais médicos e terapeutas renomados, que se fazem mudos ante sua clientela enferma. Alguns raros, diga-se de passagem, se tornam mecenas de filantropia admirável ou investem em organizações humanitárias que socorrem os padecentes de toda a ordem. Quase sempre quem tem muito tem demais. Não se contentando com 2, exige 4. Persistindo a ânsia por mais, se desgasta por 8, 16 e assim sucessivamente, acreditando na força das posses e olvidando a realidade da própria imortalidade. E quando a máquina física exausta dos embates no mundo se queda no silêncio das criptas, o ser se debate no paroxismo da loucura da carne, entre a reencarnação perdida e a desencarnação em desespero. Filho da grande luz, filha da evolução, busca atender no mundo ao teu desiderato forjado antes do berço. Em teus delírios de posse, recorda que amanhã ou depois serás convocado ao inadiável regresso ao país da verdade, onde ouro e prata não possuem mais acesso, nem se prestam a subsidiar harmonia e equilíbrio aos seus portadores, com exceção daquelas reservas que socorreram vidas, eliminaram a fome e patrocinaram o progresso das massas trabalhadoras. Quem advogará tua causa nos tribunais da vida superior será unicamente tua fé com obras, teu acolhimento ao aflito e o pedaço de pão estendido ao faminto da estrada comum. Toda aquisição é valiosa quando Jesus habita o coração de um homem ou de uma mulher, se fazendo pescado abundante para a multidão de famélicos. Sem isso, terás nas mãos tão somente um passaporte da desdita ou um voucher para o tardio arrependimento. Marta, página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, no dia 9 de janeiro de 2023, Salvador, Bahia, Brasil. Entretanto, por mais que se tenha cifrões e cifrões no banco, o indivíduo não poderá solucionar problemas íntimos, que somente o amor, a esperança, o perdão, a gentileza, a humildade são capazes de carrear para o indivíduo. Então, o otimismo não é ter. O otimismo é acreditar que existe um lado bom em toda circunstância, em toda pessoa. Investir na banda boa de todas as situações, mesmo quando elas se mostrem perversas. Foi o otimismo
casado à esperança, que sustentou milhares de pessoas nos campos de concentração do nazismo da Segunda Guerra Mundial, onde eles aguardaram, de maneira muito paciente, que as forças dos aliados, dos soviéticos e dos americanos, pudessem chegar àqueles guetos de miséria e degradação, rompendo os arames farpados, derrubando as tábuas apodrecidas dos barracos onde se homiziavam homens, mulheres e crianças que, se não fossem salvas, teriam como destino os fornos crematórios, a decapitação, o fuzilamento hediondo, naquela que foi uma das maiores carnificinas da história, deixando 70 milhões de mortos. O otimismo daqueles indivíduos lhes assegurou sobrevida e um tônico íntimo para que resistissem à atrocidade daquelas criaturas profundamente infelizes e perturbadas que fizeram da baioneta e do fuzil extensão do próprio corpo.